a chegada da pandemia do vírus da Covid-19, foi necessário passar mais tempo em casa para respeitar o distanciamento social. E com isso, muitas pessoas pararam com as atividades físicas. E você, sabe a importância dos exercícios físicos para o corpo humano em tempos de pandemia? Eu acredito que seja bastante importante, até porque reflete muito no físico, além da saúde mental, com certeza, né? Às vezes uma atividade física, nem que seja uma coisa básica, como andar de bicicleta, dar um passeio na rua mesmo para espairecer. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, hoje eu converso com o professor D'Angelo Salomão, que é professor do curso de Educação Física aqui da Univale. Professor, muito obrigado pela disponibilidade. E a minha primeira pergunta é o seguinte: quais os principais problemas que a falta de atividade física pode desenvolver no corpo humano? Bom, a falta de atividade física, ou seja, a inatividade física, é um processo com impactos muito grandes na função e na composição do corpo humano. Do ponto de vista da função, o sistema mais afetado é o sistema cardiovascular. O sedentarismo é considerado um fator de risco atualmente, juntamente com a questão da obesidade, para o desenvolvimento de várias doenças, dado esse impacto negativo sobre função cardiovascular e isso sobre alteração da composição corporal, ou seja, aumento dos níveis de gordura. Isso provoca alterações glicêmicas, alterações lipídicas, enfim, essa pessoa ela tende a desenvolver doenças decorrente dessa falta de capacidade de consumir energia, que é o que o corpo, de fato, consegue fazer nas 24 horas do dia. E professor, durante esse período da pandemia, muitas pessoas pararam com as atividades físicas, mas por agora elas estão retornando. O que fazer? Quais as principais dicas para o pessoal que está voltando desse ato na hora de praticar o exercício físico? Veja bem, essa pausa para a pandemia, as pessoas até tentaram se organizar. Mesmo em tempo de pandemia, a atividade física ela é um aspecto desejável em termos de hábito que a pessoa deve cultivar. Se a pessoa parou e vai retomar, que essa retomada seja gradual, que ela não volte a exercitar-se da mesma forma como fazia antes da interrupção, que esse retorno seja gradual. Conversando agora há pouco, se a pessoa pedalava ou corria uma quilometragem semanal, que ela faça uma retomada com distâncias mais curtas, com treinos mais técnicos, com baixa intensidade, até que ela consiga retomar as cargas de quando ela... Mas isso é um processo. O corpo assimila mais rapidamente, mas ainda assim é um processo. E, professor, foi muito comentado também durante esse período da pandemia se a prática de atividade física aumentava a imunidade do corpo humano. Isso realmente acontece ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? A atividade física de moderada intensidade, né, realizada de forma regular, ela tem um impacto sobre o sistema imunológico, sim, porque ela atenua, ela combate, ela gera uma resposta orgânica que vai combater essa inflamação que está presente principalmente naqueles que tiveram Covid ou que têm, né, infecções. Então, sim, a atividade física ela tem uma contribuição para a melhora da função do sistema imunológico. E agora uma dica para o pessoal que vai retornar a fazer essas atividades físicas. Como retornar com segurança, já que algumas atividades possuem contato físico e a gente está num período de isolamento social? Não abrindo mão dessas recomendações de distanciamento, uso de máscara, higienização das mãos, quem vai retomar a atividade física, seja dentro de casa, seja nos espaços ao ar livre, seja dentro das academias, tem que continuar observando. É fundamental que essa pessoa retome, como eu falei, gradualmente, respeitando as limitações de cada um, né? Aqueles que tendem a permanecer no exercício em casa, pode usar os próprios recursos que tem dentro de casa, realizar exercícios com peso corporal, realizar agachamentos, flexões, abdominais, usar implementos externos como garrafas PET cheia de água ou sacos, né, de mantimento que tem em casa, ou mesmo usar os espaços que dispõe dentro de casa para realizar o deslocamento. Exercícios como simulação de pular corda, corrida estacionária, ou seja, há algumas alternativas para quem está em casa e nesse momento vai permanecer assim. Para quem vai fazer atividade ao ar livre, ciclismo, a própria caminhada, corrida,
são tipos de exercícios que são muito recomendáveis. Agora, algo que a gente tem percebido nas recomendações chama a nossa atenção para a musculação, porque tanto a inatividade quanto o retorno após para aqueles que tiveram Covid implicam quase sempre numa perda de massa corporal magra. E muitas vezes o sistema cardiovascular ele não está pronto para responder ao exercício. Então, a musculação é um tipo de atividade física que um profissional de educação física pode manejar de modo seguro para que essa pessoa tenha pelo menos uma contribuição para a manutenção da massa magra. E isso de certo modo, muito importante para alguns grupos, adultos e idosos sobretudo. E agora, para a gente finalizar, professor, quais as atividades que você recomenda para as pessoas que vão quer retornar a fazer alguma atividade física, tanto para todos os públicos, quanto para as crianças, para os adultos, para os idosos? Quais as atividades mais recomendadas? As crianças, elas, de certo modo, têm que ter atenção, elas estão nesse retorno à escola, né? Então, lá na escola, os espaços têm que ser preparados para que essa criança volte a se envolver em atividades que sejam atraentes para ela, o jogo, a brincadeira. O próprio espaço da educação física escolar deve contemplar, de modo que a criança tenha uma quantidade de atividade física compatível com a boa saúde para essa faixa etária. Adultos e idosos, o que a Organização Mundial de Saúde recomenda? Pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Isso significa atividades físicas todos os dias, que envolvam exercícios aeróbios, como caminhada, a corrida, o ciclismo, grandes grupos musculares, musculação para manutenção dessa massa magra, da força física e para aqueles que, começar baixo, começar moderado. De repente uma caminhada na praça, de repente uma caminhada no calçadão, de repente a academia, poucos exercícios, com poucas séries, com descanso suficiente entre as séries. Então, de modo que essa retomada ela seja a mais segura possível. Um profissional de educação física, juntamente com um médico, poderão, aliás, o contrário, né? O médico, juntamente com o profissional de educação física, poderão orientar melhor cada caso nessa retomada, principalmente para aqueles que eventualmente tiveram, mesmo que uma forma leve, da Covid-19. Professor, muito obrigado pela sua participação. E você, continue se cuidando. E, se possível, fique em casa. Até o próximo programa.